Recording in progress. Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre a cardiopatia na gestante, esse terceiro vídeo de doença orovalvular. Vamos tentar acumular aqui ou juntar aqui as informações fornecidas nos dois vídeos anteriores e associá-las na orientação geral da paciente gestante. Então, é importante na paciente que pretende engravidar a realização de ecocardiografia transtorácica sempre que houver suspeito ou diagnóstico de doença orovalvular, para estadiamento e referendamento dessa paciente a instituições terciárias, caso ela apresente graus importantes de insuficiência ou estenose orovalvular. Aquelas pacientes que se apresentam como classe 3 ou 4, principalmente no estadiamento da Sociedade Nova-Iorquina do Coração, devem ser sempre referenciadas a essas instituições terciárias e o seu acompanhamento sempre ser feito por uma equipe multidisciplinar constituída por anestesiologistas experientes, cardiologistas, neonatologistas, obstetras habituados e experientes na condução de casos tão complexos. Pacientes que apresentem-se na sua gestação com alteração de ritmo, que pode colocar em risco a evolução do seu quadro hemodinâmico, devem ter sempre atenção a isso, e o controle de frequência e ritmo, principalmente com a utilização de beta-bloqueador, pode ser benéfico na maioria das vezes. É sempre importante lembrar que devemos evitar o uso do atenolol pelo risco fetal. Pacientes que apresentam aumento do engurgitamento vascular pulmonar devem ser submetidos a uma certa restrição volêmica, sempre evitando excesso de pré-carga para que haja uma economia nesse conteúdo hídrico pulmonar e evite-se, então, o edema e complicações que possam agravar o quadro. A utilização de diuréticos muitas vezes vai trazer algum benefício nessas gestantes com aumento da água pulmonar que não responda a outras condutas mais conservadoras. E a utilização de drogas que, em geral, auxiliam na não gestante cardiopata no melhor funcionamento, no remodelamento miocárdico e no aumento, na melhora da performance miocárdica, são muitas vezes contraindicadas na gestação pelo risco fetal, como, por exemplo, aquelas que atuam no eixo renina-angiotensina-aldosterona. Os antagonistas da angiotensina, bloqueadores de receptores de angiotensina, os inibidores da conversão, da enzima conversora da angiotensina, são todas drogas que podem aumentar o risco fetal, por isso devem ser evitadas durante a gravidez, não devem ser utilizadas durante a gestação. Quadros de estenose mitral devem ser avaliados segundo a gravidade. Pacientes que apresentam sem sintoma e que não apresentam gravidade de estenose, que a área da válvula ainda não reduziu de maneira tão importante, ou ainda não está dilatada de maneira tão importante, que não leve a risco maior, podem ser conduzidas naturalmente de maneira habitual, né? Em geral, aquelas que apresentam algum grau de alteração mais modesta, podem ser conduzidas até para o parto normal, em geral, com a utilização da analgesia de parto, evitando sempre o efeito poseiro, que impede o retorno venoso e prejudica a manutenção de um bom volume sistólico. Então, essas pacientes podem ser conduzidas de maneira habitual, mas aquelas pacientes que apresentam já um agravamento maior, uma regurgitação mais intensa, uma estenose mais importante, mesmo que não tenha sintomatologia, mas que não resistam a um teste de exercício físico, sempre vão ser encaminhadas a setores terciários de atendimento, assim como aquelas pacientes que já são portadoras de válvula protética.
Aquelas pacientes que apresentam diagnóstico de doença valvar estenótica vão ser avaliadas segundo a presença ou não de sintomatologia, e a presença de sintomatologia vai ser uma referência à indicação de intervenção antes da gravidez ou nas pacientes que apresentam-se já grávidas com uma descompensação do seu quadro, a intervenção pode ser feita até mesmo durante a gravidez. Em geral, o ideal é que se faça previamente essa correção, e se há um início de gravidez já, ou se há uma intenção de gravidez em curto período de tempo, e há necessidade de troca valvar, essa troca valvar, em geral, deve apontar para uma escolha de uma válvula bioprotética, que, devido à sua não necessidade de manutenção de anticoagulante por um tempo muito prolongado, pode ser mais benéfico para essa paciente, pode ser de menor risco, apesar da deterioração da válvula bioprotética acontecer num tempo muito mais curto do que o risco disso acontecer com a válvula mecânica. Mas naquelas pacientes que não apresentam sintomatologia clínica e apresentam diagnóstico por presença de sopro sistólico naquela insuficiência aórtica, ou ou sopro diastólico na estenose mitral, essa paciente deve ser submetida ao exame físico, e o teste do exercício físico vai apontar para a necessidade ou não também de intervenção. Aquela paciente que apresentar a sintomatologia durante o teste de exercício, ela também deve ser encaminhada para avaliação da necessidade ou não de intervenção antes da gravidez, ou mesmo durante a gravidez, se isso acontece de maneira importante. A paciente que apresenta resposta normal ao exercício físico ainda pode ser, dependendo do grau de estenose de uma válvula mitral, por exemplo, encaminhada para uma comissurotomia antes da gravidez, caso isso seja, caso o grau de redução da válvula da área da válvula mitral, levando a uma estenose importante, embora ainda não manifesta clinicamente, pode ser feita também essa comissurotomia antes da gravidez, e se essa estenose mitral se agrava durante a gravidez, ela também pode ser submetida a uma comissurotomia por balão, desde que haja uma anatomia favorável a isso. A estenose aórtica também pode ser importante, embora em alguns casos ainda não apresente manifestação clínica, não há sintomas, pode não haver ainda resposta desfavorável ao teste do esforço físico, mas dependendo da redução da área da válvula, também pode haver indicação de intervenção a essa válvula durante a gravidez. E nas regurgitações severas, também pode ser considerada o reparo, troca valvar, durante o período antes da gravidez, ou mesmo naquelas pacientes que descompensam de maneira severa durante a gravidez, essa intervenção pode estar indicada em algumas situações também. Portanto, pacientes que apresentam grau moderado a severo de doença estenótica ou regurgitante valvar devem ser encaminhadas sempre para setores terciários. E se, por acaso, elas se apresentam para nós em momento em que há impossibilidade de transferência, também devemos ter a atenção à fisiopatologia e aos cuidados para não agravar aquela situação hemodinâmica da paciente, com atenção às drogas utilizadas, como anticoagulantes, antiarrítmicos, drogas que são importantes no manuseio e na tomada de decisão da anestesia também. É importante lembrar que estenoses aórticas severas que levem a um gradiente de pressão transvalvar
que seja igual ou maior que 40 milímetros de mercúrio, é considerado uma estenose bastante severa. São pacientes que devem ser encaminhados, que normalmente devem ser, inclusive, aconselhadas a não a evitar a gravidez, mas se isso acontece, deve ser feita a referendação dessa paciente para cuidados em setores terciários. Essas são pacientes que normalmente vão evoluir com limitação funcional importante, que as colocam normalmente como classificadas em classe 3 ou 4 de falência cardíaca pela Sociedade Nova-Iorquina do Coração. Pacientes que apresentam limitação da área valvar com redução a menos que 1,5 centímetros quadrados devem ser encaminhadas para essas instituições também. Todas as pacientes que têm uma evolução mais desfavorável dessas válvulas estenóticas ou regurgitantes devem, então, ser encaminhadas assim. E sempre que aquelas pacientes evoluam com a sua gravidez, a tomada de decisão entre parto normal ou cesariana deve ser feita, na medida do possível, de maneira precoce, preparando a paciente que utiliza anticoagulante ou que tenha um estágio avançado de comprometimento, a recomendação da operação cesariana, uma vez que o esforço da contração uterina pode levar, da contração abdominal, pode levar à descompensação severa. E naquelas pacientes com graus é, menos agressivos de comprometimento valvar, eventualmente, a possibilidade de um parto normal, com analgesia, com a instalação de catéter e a analgesia acontecendo através de bolos sucessivos de anestésico local, associado ou não a é, adjuvante, mas principalmente com a utilização de opioides, pode levar essa paciente a manter um tônus simpático mais protraído e assim manter uma frequência cardíaca mais adequada e a pressão arterial mais favorável à evolução. Mas naquelas pacientes com graus mais avançados de patologia, a operação cesariana vai ser, na maioria das vezes, a melhor escolha, e a técnica anestésica pode ser também, muitas vezes, a anestesia do neuroeixo, também com a instalação de um catéter e utilização de doses em bolos tituladas até a anestesia ideal para a realização do procedimento, a não ser naquelas pacientes que apresentem contraindicação, como nas que vêm em utilização de anticoagulantes e não tiveram tempo de preparo de suspensão dessas drogas anticoagulantes ou que apresentem alguma instabilidade importante hemodinâmica que contraindicariam a anestesia do neuroeixo. A anestesia geral acaba sendo a mais indicada, sempre evitando drogas que se utilizem mantendo que possam levar à instabilidade hemodinâmica, doses de propofol, por exemplo, mas é, podem ser mais causar instabilidade com mais facilidade do que o etomidato, por exemplo, e sempre nessas pacientes mais graves a instalação de pressão arterial invasiva para visualização da pressão arterial passo a passo, em tempo real, utilização de acesso venoso central para utilização de drogas vasoativas e assim sucessivamente. As pacientes que vêm com válvula protética durante a gravidez, elas devem ser acompanhadas também em serviços terciários para tomadas de decisão de maneira multidisciplinar e, eventualmente, ser aconselhadas no período pré-gestacional ou informadas sobre os riscos tanto para o feto quanto para a mãe da realização ou da evolução de uma gravidez numa paciente que vem que vem sendo portadora da válvula protética e onde
há um risco aumentado e inevitável durante a gravidez e para o feto da utilização de anticoagulantes necessários, na maioria das vezes, principalmente quando se evolui com a alteração do ritmo arterial, como a fibrilação arterial. A paciente com válvula mecânica que vem já grávida, que não que resolveu ficar grávida mesmo utilizando a válvula mecânica, a válvula protética, perdão, elas que vêm normalmente utilizando o seu anticoagulante. Se a utilização do varfarin, que é o anticoagulante mais utilizado, lembrando que na estenose mitral os anticoagulantes diretos, os novos anticoagulantes orais diretos, devem ser evitados, ao contrário das outras estenoses ou insuficiências com grande risco de acidente vascular encefálico, onde podem ser utilizados como opção, mas, em geral, essas pacientes vêm utilizando o varfarin, e se esse varfarin vem sendo utilizados em doses maiores que 5 miligramas por dia, o varfarin deve ser substituído por heparina de baixo peso molecular, pelo menos no primeiro trimestre, podendo ser retornado o varfarin no segundo trimestre, ou a outra opção de manter a dose ajustada da heparina de baixo peso molecular durante toda a gravidez. Se a opção for essa, então, suspender, interromper a heparina de baixo peso molecular, substituindo pela heparina não fracionada, pelo menos nas 36 horas anteriores, que se julga ser o tempo prévio à realização de uma operação cesariana, onde pode ser feita a suspensão 6 horas antes da heparina não fracionada, ou um tempo que se imagina essa paciente vai entrar em trabalho de parto. Em geral, se a paciente vem utilizando a heparina ou qualquer outro anticoagulante e não há tempo de se interromper esse anticoagulante, deve ser feita, idealmente, a operação cesariana e, em geral, com a utilização de técnica de anestesia geral. E se, por acaso, a dose de varfarin é menor que 5, igual a 5 miligramas por dia, não é maior que isso, pode ser feita a manutenção dessa dose pelos 3 meses, durante toda a gestação da paciente, ou a substituição pela heparina de baixo peso molecular, seguindo as orientações mencionadas anteriormente. É sempre importante lembrar que há a indicação de manutenção de um INR alargado para essas pacientes que utilizam a heparina, que utilizam a válvula protética, principalmente no caso da válvula mecânica. E o valor do INR adequado vai ser calculado segundo vários critérios, entre eles se a válvula é mecânica, qual tipo de válvula mecânica, se há história anterior de fenômeno tromboembólico, se há associação com a fibrilação atrial, entre outros. Então, temos aqui, segundo esses diversos critérios, os diversos valores de INR que vão ser indicados para cada uma dessas pacientes. Isso aí, obviamente, deve ser uma tomada de decisão conjunta, onde principalmente o cardiologista vai ser o principal mediador e que vai planejar a melhor estratégia terapêutica para essa paciente. Mas a válvula mecânica vai exigir a anticoagulação, já que ela é o tipo de válvula que provoca maior risco de fenômenos trombogênicos. Lembrando que, se há a opção de escolha, se há indicação de utilização de válvula protética e há a possibilidade ou no início da gravidez, se houver necessidade dessa troca, ou em fases onde a paciente tem idade gestacional e intenção de engravidar,
a válvula bioprotética, apesar da sua deterioração mais rápida, ela é a mais indicada devido ao menor risco fetal. A anticoagulação, então, em geral, tem como preferência a utilização da heparina de baixo peso molecular quando há utilização de varfarina em doses maiores e a suspensão dessa heparina de baixo peso molecular 24 horas antes, se há a utilização de, em pacientes com menor risco de fenômeno tromboembólico, mas se o risco é aumentado, então a suspensão da varfarina 5 dias antes e início da utilização da heparina de baixo, da heparina não fracionada, que vai ser mantida pelo menos por 36 horas até suspensão de 6 horas antes da realização da cesariana. Se a cesariana não é emergencial, a dosagem do tempo de atividade, tempo de tromboplastina parcial ativada deve ser realizada, ou o tempo de coagulação ativado para ver se essa cesariana já pode ser realizada, se já pode ser feita a técnica do neuroeixo. Se não há possibilidade de realizar o exame, então há um risco aumentado e, eventualmente, a realização da cesariana sob anestesia geral talvez seja a mais indicada. Então, o trabalho de parto com a varfarina, se a paciente entra em trabalho de parto utilizando a varfarina, não há tempo de suspensão dessa varfarina num tempo ideal, a utilização da cesariana seria um caminho mais seguro. Em pacientes que apresentam trombose da própria prótese valvar, a utilização de heparina pode, muitas vezes emergencial, o paciente pode descompensar hemodinamicamente de forma severa, e a utilização de heparina em doses altas, doses elevadas, ou até, em casos mais severos, a utilização da fibrinólise deve ser pensada nos casos que haja descompensação da gestante, que obviamente vai levar a aumento do risco fetal, mas se não houver a resolução do problema materno, o risco vai ser fetal e materno, então não há por que não se tentar a fibrinólise naqueles casos mais graves. E até a realização de procedimentos cirúrgicos em casos em que não há resolução, em caso de obstrução que não responda à terapêutica medicamentosa. O sopro sem diagnóstico deve ser fonte de indicação de pesquisa, de investigação, se há uma sintomatologia importante, deve ser submetida a paciente aos exames de resistência física, se a paciente tem um sopro e não tem diagnóstico ainda, ela deve ser investigada em relação à sintomatologia, dispneia, da precordialgia, cansaço fácil, e nas pacientes que não têm a sintomatologia, então os testes de exercício físico, o teste do lance de escada, se a paciente consegue subir um lance de escada, consegue andar na velocidade de 6 km por hora, se esses testes são todos positivos, ou seja, se eles apresentam sinais de descompensação, essa paciente deve ser encaminhada para avaliação de necessidade ou não de correção dessa válvula antes da gravidez, ou se isso acontece no início da gravidez, a resolução também, muitas vezes, durante mesmo a gestação. Sempre a realização de exame de eletrocardiograma e de radiografia de tórax podem já dar uma pista se esse sopro tem alguma característica importante ou não, e isso pode gerar também a necessidade de realização de outros exames de imagem mais específicos, como a cintilografia, a tomografia miocárdica, entre outros.
Bom, e os cuidados durante o atendimento dessa paciente? Obviamente, se ela vai para o setor terciário, as condutas já são muito bem estabelecidas, a monitorização invasiva naquelas pacientes de moderado a severo grau de estenose ou de regurgitação, e nas pacientes que nos chegam nos hospitais gerais, as pacientes com alterações estenóticas devem ser sempre mantidas com uma resistência vascular periférica preservada para uma pós-carga adequada, para que haja uma pressão diastólica boa que consiga encher aquelas coronárias de maneira satisfatória. Elas devem ser mantidas com uma frequência cardíaca dentro do limite, dentro da normalidade, mas buscando sempre os limites inferiores dessa normalidade, e devem ser evitados excessos de hidratação, mas também a pré-carga é importante para que haja sempre fluxo que mantenha a tendência do fluxo ser progressivo para frente, ao invés de oferecer redução de pré-carga de maneira importante, e essa paciente, então, tenha pouco volume para mandar para frente nesse fluxo, nesse ciclo cardíaco. E nas alterações regurgitantes, ao contrário, a frequência sempre nos limites superiores da normalidade, para evitar um tempo maior de regurgitação, evitar o alargamento das câmaras anteriores à válvula regurgitante, porque isso vai causar uma progressiva dilatação dessas câmaras, que vão, assim, evoluir mais rapidamente para a descompensação aguda e para as complicações crônicas, como aumento de fibrose tecidual, aumento da rigidez dessas câmaras e diminuição da complacência de maneira progressiva. Pacientes que apresentam alterações mistas, ou seja, aquelas duplas lesões, devemos sempre considerar na tomada de decisão qual das alterações é mais importante, se é estenótica ou se é regurgitante, e avaliar a necessidade de correção cirúrgica naquelas pacientes que apresentam descompensação severa antes da gravidez ou no início dela. As próteses sempre vão suscitar risco tanto de endocardite quanto de fenômenos tromboembólicos, e a terapia para isso, ou a prevenção também estudada no início do atendimento da anestesia, para que haja uma prevenção eficaz contra esses fenômenos, contra essas complicações. E a avaliação da função miocárdica vai ser o ponto de partida para a gente resolver se essa paciente vai ser encaminhada para setor terciário, se ela vai ser submetida a uma operação cesariana para evitar um agravamento maior naquelas pacientes muito graves, ou se ela tem um perfil que acomodaria bem o trabalho de parto, sem grandes complicações, sem grandes riscos. Também a tomada de decisão em relação a qual anestesia vamos realizar. Se a paciente tem uma disfunção muito grave, que pode não responder de maneira adequada a flutuações tanto da pré quanto da pós-carga, lembrando sempre que a doença mitral é a que responde de maneira menos favorável nas situações já mais avançadas, mas que naquelas situações de tanto estenose quanto regurgitação, tanto mitral quanto aórtica, muitas vezes elas, na fase inicial, respondem bem à evolução fisiológica de um estado gravídico. Em relação à prevenção de endocardite, principalmente nas pacientes que apresentam doenças valvulares e que vão ser submetidas a tratamento dentário, lembrar sempre que essas pacientes precisam da profilaxia para endocardite. Como são aquelas pacientes que apresentam já história prévia de endocardite,
que apresentam prótese valvar, ducto patente, defeito septal, seja interatrial, interventricular ou atrioventricular, e nas pacientes que apresentam uma lesão valvar qualquer. Então, paciente que vai ser submetido a um procedimento odontológico, desde que haja invasão da mucosa, não é, não se indica a profilaxia a pacientes que não vão ter invasão de mucosa. Então, essas pacientes vão ser submetidas a procedimento que envolva gengiva ou que envolva região periapical, e elas devem ser submetidas a essa prevenção contra a endocardite, utilizando, de maneira geral, 1 hora antes do procedimento, amoxicilina por via oral 2 gramas, ou nas crianças 50 miligramas por quilo de peso. Se não há a possibilidade de ingestão oral, a utilização de ampicilina, 2 gramas, ou, de novo, nas crianças 50 miligramas por quilo de peso, e se há alguma alergia à ampicilina, a substituição por cefalosporina, ou se essa alergia apresentada à penicilina foi uma alergia muito importante, com uma anafilaxia grave ou angioedema, ou situações mais importantes, a substituição pela ceftriaxona, Rocefin. Então, 1 grama por via intravenosa ou, de novo, 50 miligramas por quilo de peso. No caso das pacientes com alergia à penicilina e que vão receber por via oral a utilização de cefalexina deve ser evitada, a possibilidade de uso de azitromicina ou claritromicina, e nos pacientes que nem conseguem ingerir, nem conseguem receber, nem podem receber drogas que tenham correlação farmacológica, ou que tenham risco de alergia, anafilaxia cruzada. Então, o uso da ceftriaxona por via intravenosa de novo. A história de endocardite aumenta muito o risco de evolução com endocardite subsequente, então também é um fator importante a ser considerado. E lembrar que, embora no passado tenha sido indicado também como opção a clindamicina, hoje ela não é mais indicada como opção na prevenção da endocardite, segundo a Sociedade Americana de Cardiologia, e o Colégio Americano de Cardiologia, a Associação Americana do Coração, e nos pacientes, nas pacientes que vão ser submetidas a procedimentos tanto do trato respiratório quanto do gastrointestinal, ou procedimentos sobre pele ou tecido celular subcutâneo, não há indicação de utilização de prevenção para endocardite. A prevenção vai ser feita se houver lesão de mucosa ou agressão ou invasão da mucosa. Nas cirurgias vaginais e no parto, perdão, no parto vaginal e na operação cesariana, também não são indicadas a prevenção à endocardite, são é indicada a profilaxia para infecção do sítio cirúrgico, que já é feito normalmente nesses procedimentos. Então, de maneira geral, precisamos sempre entender que o paciente com lesão valvular é um paciente que apresenta suas condições de alteração funcional miocárdica, mas também apresenta uma associação com outros riscos de complicação devido à terapêutica utilizada, drogas antitrombóticas, drogas anticoagulantes e o risco da endocardite. Terminamos, então, o nosso terceiro vídeo sobre doença valvular na paciente gestante. Espero que tenham gostado da apresentação. Se gostaram, deem um like e compartilhem nossa apresentação. Muito obrigado.